Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Que a graça de Deus esteja na tua casa, na tua família. Eu quero compartilhar rapidinho aqui uma meditação que eu estou fazendo aqui nas Escrituras e que traz um grande ensino para os nossos dias agora. Esse momento de tristeza, de dor, de angústia, de pânico, de coronga, né? De confinamento. O importante, o segredo é não colocar os nossos olhos nas evidências, mas guardar o nosso coração e os nossos olhos estarem em Deus. Muitas vezes muita gente não entende porque a gente que é cristão se mantém em paz por causa da presença de Jesus, por causa da palavra dele. O homem passa com todas as suas concupiscências, diz a Bíblia. Todos os seus desejos são frustrados, seus planos, seus projetos vão até a morte. Aí sim o homem vai dar conta a Deus. Somos pó e cinza. A vida do homem é como a erva, diz a Bíblia. Nasce de manhã com uma semente ali plantada, brota, nasce, vai crescendo, crescendo e ao final do dia, morre. E com ele todos os seus projetos. Há tempo para tudo na terra. Nascer, crescer, viver, morrer. E como será depois disso? Aí é que importa, né? Todos nós prestaremos contas a Deus de tudo que fazemos e não sabemos o nosso tempo. Jesus falou, eu sei o meu tempo, mas vocês não sabem o de vocês. E tem gente perdendo tempo tão precioso em falácias de homens que não sabem de nada. De nada. O homem não sabe de nada. O homem pensa que sabe. Ele fala das coisas que não sabe. Existe um versículo aqui em Salmo 118 que diz assim: melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Quer estar seguro, quer nunca errar o alvo, ouça Deus, olhe para Deus. Medite onde? Nas Escrituras. Aqui, é onde está a palavra da verdade, a palavra de vida, a palavra que ilumina, que dirige. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para as evidências, olhamos para a situação, olhamos para a atitude dos outros e ficamos ali julgando, Deus não chamou ninguém para julgar ninguém. E nem para falar de homens. Eu não vim aqui falar de ninguém. Eu vim aqui falar da palavra de Deus. Para isso nós somos chamados. Cada um dará conta de si. Então deixa o outro fazer o que ele está fazendo. Vai passar. Fica focando em política, em economia, em situação. Sabe o que você faz bem? Tinha um versinho que dizia assim, muito ajuda quem não atrapalha. Então ajuda. Como? Em oração. Se posiciona assim. Você tem uma maneira de se posicionar nesses últimos dias para quem está aí brigando por causa de política? Na urna. Lá você vai se posicionar. Agora as mentiras, todas elas cairão. Os enganos cairão. Nada prevalece. O mentiroso é envergonhado. Deus é um justo juiz e tudo vê. Os olhos dele estão sobre a terra. E não há nada oculto que não venha a ser revelado no devido tempo. A Bíblia fala, ai daqueles que praticam as leis injustas, oprimindo, o povo. Então não, deixa na mão de Deus. Deus sabe fazer melhor do que nós. Agora, quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente vai desviando o foco de Deus. E quando a gente desvia o foco de Deus, sabe o que acontece? Murmuração, blasfema, engano, palavras vãs. No muito falar, há transgressão. As pessoas falam demais.
porque dão ouvido a falácias. Cuidado, irmão, cuidado. Jesus está às portas aí. Os sinais antecedem o que creem. Você sabia que os sinais já têm acontecido tudo? Quem lê as Escrituras sabe que muita coisa que está acontecendo não é coincidência, é profecia. Sim, muita coisa que está acontecendo aí na natureza, nos nossos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens apostatariam da fé. Esfriamento. Nossa, como tem crente falando assim, ó, estou me sentindo fraco e frio, porque não está atentando nas Escrituras. Se estivesse lendo e meditando e tendo comunhão diária, tenho certeza e posso falar para você, não esfriaria. E não é só estar na igreja, um crente nominal, não. De, sou crente porque estou na igreja tal. Para Jesus isso não vale nada. Ele manda congregar sim, estarmos juntos para que juntos nós venhamos orar um pelos outros e ali nos edificarmos segundo o ministério dado a cada um. Mas não no relacionamento e comunhão pessoal com Deus. O que faz com que a presença de Deus esteja diariamente conosco é a comunhão diária. A leitura das Escrituras, o ouvir, guardar, atentar e orar, a intercessão. E vou te mostrar como é importante isso. Um povo descuidado, um povo com os olhos longe de Deus, olha o que ele faz. Números 21, 14. Vamos ler? 21, 4, desculpa, do 4 até o versículo 9. Diz assim, ó, vou colocar aqui o óculos, né, para meu 4 olhos de vidro. Temporário, né? Que eu creio que um dia Deus vai tirar isso da minha vida. Mas vamos lá? Diz assim, ó. 21 de Números, versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram da terra do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Algumas versões chamam de pão vil, né? Mas aqui nessa versão ele está dizendo pão miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça então uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem foi mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido pela serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia o quê? Vivo. Olha o que aconteceu nesse relato. Arão já até tinha morrido. O povo estava caminhando ali com Moisés no deserto. E de repente, olha o que acontece. O povo começou a murmurar do maná, do pão que Deus estava mandando. Eles estavam cansados de comer, reclamando de ter saído do Egito, dizendo, querendo dizer para Deus, ó, o que vocês estão... Nós não aguentamos mais, você e Deus, Moisés, nos tiraram lá do Egito, e agora para a gente morrer aqui, comendo esse pão miserável. E o povo estava revoltado, blasfemando. Quantas vezes o povo murmura contra Deus, como se Deus fosse culpado dos problemas dele. Só que se vocês observarem nas Escrituras, toda vez que Deus mandava juízo sobre o povo, era depois de
eles chegarem ao limite do pecado, limite da blasfêmia, da prostituição, da idolatria, sabe? Viravam as costas para Deus e queriam a bênção de Deus. Quanta gente tem virado as costas para Deus? Pecado no falar, no pensar, no agir, pecado contra o irmão, falando mal do irmão. Gente, cuidado, fica se abrasando no fogo do diabo não, sabe? O outro fala, condena, né? E você entra no caminho. Você é nova criatura, nascido em Deus para andar em novidade de vida. Quem é que te guia? O Espírito Santo que está em você deve te guiar em toda a verdade. Para isso Deus envia o Consolador para estar conosco, para que no momento de angústia, de dor, de sofrimento, o Consolador venha nos consolar, nos dar paz, nos dar direção, nos dar vida abundante. Mas o povo desviou o olhar de Deus e começou a olhar para a situação e pecaram feio. Que as serpentes começaram a morder e morrer um atrás do outro, e tanto o israelita quanto o judeu tinham medo de serpente do deserto. Eles tinham medo, por quê? Porque elas ardiam de uma forma que era, algumas vezes a tradução na Bíblia traz que era mordida ardente de serpente, né? Que queimava muito, era uma dor constante e lenta até a morte, era muito sofrimento. Aí eu fico pensando assim, como é que Deus mandou as serpentes? As serpentes já estavam no deserto, eles já estavam há um tempo andando no deserto, mas por que elas nunca mordiam eles? Porque a presença de Deus era com esse povo. Mas quando Deus se retira, as serpentes que já estão no deserto vêm e morde aquele povo revoltado, incrédulo, idólatra e murmurador. Lá em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, o Paulo vai dizer pelo Espírito Santo que o povo tentou a Deus e que nós não devemos tentar a Deus. Quando Deus se retira, você perde a proteção. Você viu o primeiro versículo que eu li aqui em Salmo 145? O povo é auxílio. Deus, como é que estava aqui em 145? Que perto está o Senhor dos que invocam. Ele acode à vontade do que os teme, atende o clamor e os salva. Aquele que teme ao Senhor, Ele salva em todas as suas tribulações, mesmo que você passe. Sabe por quê? Porque o deserto é um lugar onde o povo é treinado no seu caráter, onde Deus caminha com ele para preparar o povo para se tornar melhor. Mas muitas vezes é num momento de deserto na vida que a pessoa acaba entornando o caldo, que nem diz, né? Vai murmurando contra Deus. Aí precisa de um intercessor. Entra Moisés. O próprio Moisés que o povo tinha falado mal. Porque quando o povo reclama, ele fala, Deus e você, Moisés. Mas agora eles precisam desse Moisés, né? Quantas vezes o povo aí blasfema contra o cristão, contra aqueles que podem orar por eles e interceder junto a Deus? Um parente reclama de você, mas é você que vai interceder para que Deus não o destrua. Então, meu irmão, Moisés intercedeu, porque Moisés tinha o Espírito de Deus. E quando Moisés intercede, Deus ouve. Quando nós intercedemos, Deus nos ouve. Nesse momento, é o momento da igreja no Brasil e no mundo. Estamos atravessando um período de caos. Um caos aí em todas as áreas, econômica, política, social no mundo. É um momento de quê? Nós buscarmos o socorro em quem tem para nos socorrer, que é Deus. Que é Deus. É melhor confiar no Senhor, Salmo 118:8, do que colocar a nossa confiança em homens.
que são falhos, morrem, seus planos findam no mesmo dia e que não são eternos, vão mudar, tudo vai mudar, vai vir outros, melhores e piores. E será que todas as vezes a gente vai se absorver o nosso tempo precioso com aquilo que não convém? Vamos sim nos posicionar no momento adequado, mas em todo o tempo, orar, interceder pela nação, para que Deus nos livre da injustiça, da iniquidade, do pecado, da prostituição, da perda dos valores, aquilo que destrói o próprio ser humano. E essa serpente foi feita, e Deus falou, então faça, Moisés. Porque não adiantaria o povo interceder, era Moisés que tinha que interceder, porque ele era homem de Deus. E quando ele intercede, Deus fala, coloca a serpente lá, num poste, uma haste, no alto, para que todos que olharem fiquem sarados, curados. Essa serpente no deserto, ela prefigura o que Jesus foi para nós quando olhamos para Ele na cruz, a salvação, a cura. O povo olhava sobre a palavra de Deus, quem olhar ficará curado. O povo creu, olhou e se curou. Aqueles que ainda estavam vivos ali, mordidos. Jesus, lá em João 3, quando Jesus fala com Nicodemos que era necessário nascer de novo, que Nicodemos fala para ele que ninguém poderia fazer aquelas coisas se Deus não tivesse com ele. Jesus fala, em verdade, te digo, que se não nascer de novo, não entrareis no reino de Deus. Aí Nicodemos fala, como nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe, sair de novo, renascer lá dentro, como que é isso? Jesus declara, em verdade, digo, que se não nascer da água e do Espírito, não poderás ver o reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o vento sopra para onde quer, vem de um lado para o outro, ninguém sabe para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Jesus diz que assim como Jesus, lá em João 3, Jesus ainda afirma, como Moisés no deserto, lá em 3,14, né? Jesus fala assim, aquele que, como Moisés no deserto, ergueu a serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem seja erguido, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que você está com medo de perecer? Por que você teme? Não temas. Por que você teme? Jesus foi estendido na cruz do Calvário. Ele deu a vida por você e por mim, para que todo aquele que olhe para Ele não pereça. O segredo está em Cristo. Hoje nós não morreremos, mesmo que passemos pela morte, a eternidade nós conquistamos em Cristo Jesus. Ele é a saída para tudo na vida. Jesus é a luz e vida. E a nossa vida está nesta luz, que é Jesus. É necessário que a gente creia na palavra de Deus. Creia nas Escrituras, meu irmão. Creia no Evangelho. Aquele que nele crê não se abala. Aquele que nele crê não se confunde. Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito.
para ver o reino de Deus. O segredo da vitória, da cura, da libertação, da salvação, da solução dos problemas, da provisão que a gente precisa, está ao nosso alcance. O reino de Deus é chegado. Quando Nicodemos fala para Jesus lá em João 3, só quem é vindo de Deus pode fazer sinais. Só quem é nascido de Deus tem acesso aos sinais. E esses sinais estão ao nosso dispor. Porque Jesus, quando vai em João 14, ao Pai, ele declara: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês nunca mais estarão só. Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que aqueles que amam o pecado e que recebem condenação porque amaram mais o pecado do que a verdade e não querem abandonar o pecado, amaram as trevas, porque eles não querem vir para a luz, que é Jesus, para que não tenham vida, para que tenham vida em si mesmo, porque se eles vierem para a luz, as suas obras são manifestas, então eles não vêm porque amam a iniquidade, esses entram em condenação. Mas aquele que vem à luz, vive pela verdade, e a verdade que está em Deus é revelada. E qual é a verdade? Por que ficar dando ouvido à falácia de ser humano, dos homens, que são falhos, irmãos? Tudo isso que está acontecendo é uma falácia, que vai ser desmoronada mais dia, menos dias. Os homens que não têm Deus ficam se degradando. Mas nós faremos menção do Senhor, confiamos naquele que tem poder para restaurar, para curar, para libertar, para transformar. Jesus veio dar vista aos cegos, aqueles que estão sem ver espiritualmente, que são fantoches de Satanás, que são manipulados de um lado por outro, doutrinados. Irmãos, essas pessoas precisam da luz de Jesus, precisam enxergar a verdade. Esse ódio que se instalou nos corações, distante de Deus, precisam de Jesus, estão presos, cativos em Satanás. Jesus veio libertar os cativos e oprimidos pelas enfermidades, pelas doenças, pelo engano, pela mentira, pela prostituição, pelo adultério, pela fornicação, pelos vícios. Ele tem a cura, Jesus é a cura para a nossa época. Jesus é a cura para tudo, para essa tristeza. Manda embora essa tristeza, essa depressão, esse medo. Deus não deu espírito de medo, mas de ousadia. Quem tem Jesus não tem medo de nada. Não temas, não temas, Jesus fala aos discípulos e fala para nós: eis que eu vos dou o Consolador, aquele que vos falará de toda a verdade. Que verdade? A que é e a que virá ainda. Dias tenebrosos passaremos, mas estamos guardados em Deus. O inimigo não toca. Temos a vida, a verdade, a palavra de poder para transformar situações. Você, irmão, que recebeu Jesus, está em você o poder para mudar a situação daquele que está ao seu lado doente, aflito, afligido. Ore. Moisés tinha um poder nele ali, porque Deus era com ele. Ele orou e Deus atendeu. Se nós orarmos, Deus atende. Povo de Deus, vamos orar. E você, meu irmão, que está como Nicodemos, precisando nascer de novo, você que afastou de Deus, que disse que não queria mais saber, virou as costas para o Senhor, saiba que Deus é um Deus de misericórdia.
abundante misericórdia. Por mais que você faça, se falar, para mim não tem jeito, isso na sua mente, porque na palavra dele, no coração de Deus, há sempre espaço para mais um. Deus tem misericórdia de ti, sim. Deus quer te trazer para perto. Só basta você, como Nicodemos, nascer de novo. E para nascer de novo nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, de palavras ociosas, pensamentos, atitudes. A iniquidade, o pecado, a murmuração faz separação entre Deus e os homens. Aquele povo aborrecia Deus. Basta Deus se afastar, Deus não precisa mandar mal, não. O diabo já está no mundo aí destruindo. É só Deus se retirar. O diabo aproveita, como urubu em cima de carniça. Quem nasce na carne não pode agradar a Deus. O que é nascer na carne? Que nós todos nascemos, seres humanos carnais, carne e osso, vivendo no homem natural. Mas o homem espiritual, aquele que busca se encher da presença de Deus, tem relacionamento com Deus no espírito. Não anda irado, não anda revoltado, não anda falando mal do outro, não anda murmurando, não anda desejando, se alegrando quando o outro cai. Se você está nesse estado aqui, seu homem carnal tem dominado. A carne tem prevalecido em você. Põe-se a orar, aprenda a amar, pede a Deus, Senhor, gere em mim o amor por aquele que não gosta de mim. E aí Deus vai te atender. Fala, gente, Senhor, eu não quero ser assim, me molda. Me quebra como vaso de barro e me faz um vaso precioso para o teu Espírito Santo habitar. Invejoso, invejosa, mentiroso, mentirosa, murmurador, murmuradora, adúltero, adúltera. Jesus está te chamando nesse momento. Falador, fala demais. Deus não quer, Deus não tem te ouvido. Deus abomina essas atitudes em nós. Irmãos, é momento de conserto, é momento de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Depositar dele a nossa confiança. Primeiro, endireitar os nossos caminhos, né? O povo estava murmurando, fazendo o que era errado. Na intercessão de Moisés, Moisés ora. Eles olham para a serpente e são curados. Se nesse momento, você que tem errado o alvo, errado o caminho, olhar para Jesus e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa os meus erros, muda meus caminhos, eu não quero mais fazer. Jesus entra na tua vida agora e traz mudança, um novo nascimento no teu espírito. E o Espírito Santo habitará em você. Aonde Jesus passava, pessoas eram curadas, libertas, transformadas. Havia multiplicação do alimento. Havia ressurreição daquele que morreu. Fala com Jesus agora. E aonde o Espírito Santo habita, a presença de Deus está. Através de você, Deus fará obras maiores. Através da tua oração, vidas serão curadas, libertas, transformadas. Mas para isso, esteja diante do Senhor, com as vestes limpas, na luz, onde a verdade se revela. E Deus vai fazer maravilhas. Caminha nesse tempo difícil com Jesus ao teu lado. E você nunca vai se sentir só. Clama a Ele. Ele diz aqui em Salmos 145, vou falar mais uma vez. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Jesus, não quis que ninguém perecesse. Ele veio para salvar o mundo e não para condenar. E que a salvação entre na tua casa, na tua vida, no teu coração, nos teus negócios, na tua saúde, no teu trabalho. E aconteça o que acontecer nesse mundo. Com você é diferente, porque Deus habita com você. A sentença do mundo não é para você. Você não está sentenciado embaixo de homens. A palavra final sobre a tua vida é Deus quem dá.
Sobre tuas finanças, é Deus quem dá. Sobre a tua saúde, é Deus quem dá. Porque Deus de milagres está entre nós, tá? Confia no Senhor. Todas as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Que a paz de Cristo esteja com você. Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende o seu clamor, e os salva e os guarda de todos os que o amam, e guarda todos os que o amam. Que você venha ser acolhido por Deus hoje, atendido no seu clamor, salvo e guardado de todo o mal, tá? Que essa palavra de Salmo 145, versículo 18 até o 20, esteja sobre a tua vida e a sua casa. Que Deus te abençoe, te guarde, que sobre ti Deus levante o rosto, tenha misericórdia e te dê a paz. Que Deus entre com a tua provisão. Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta casa, por esta família que está ouvindo este vídeo, Pai, que o Senhor tocou no meu coração para fazer. E eu oro por esta pessoa, Senhor, que está do outro lado, com o coração quebrantado, que ela ouviu e que lágrimas saltaram aos seus olhos, porque ela entendeu que esta é a palavra da verdade, que é uma visitação do Senhor no dia de hoje. Que essa visitação, que ela não perca essa visitação, mas que o teu Espírito tenha liberdade de agir sobre a sua vida, a sua casa, a sua finança, em todos os seus caminhos. E que ela receba do Senhor essa bênção, Pai, de Salmo 145. Ouve a oração, atende o clamor, Pai, a necessidade do coração de cada um, segundo a intenção dos seus corações. Visita, Senhor, o pai, visita o filho, visita a mãe, visita a filha, visita o ente querido, o familiar, aquele que está no hospital, no leito de dor, meu Pai. Acorde, traz cura sobre essa pessoa que está sendo mencionada agora. Em nome de Jesus, que haja cura, libertação, salvação. Em nome de Jesus, dá livramento, Deus. Pai querido e Pai amado, guarda esse lar, guarda essa casa, assim como Jesus foi ali representado como aquela serpente no deserto, que o povo de Moisés foi sarado das serpentes malignas, que esse coronga, Senhor, que tem picado a muitos agora, essa doença do inferno que tem assolado as vidas, que esse que está orando agora seja liberto, meu Pai, ao olhar para Jesus, que eles encontrem a cura, a libertação, a salvação. Consola os corações daqueles que perderam entes queridos, Deus. Traz de volta, Senhor, a esperança nos corações. Espírito Santo, conduz na verdade, na justiça, aquele que está sem direção, sem trabalho. Abre portas, Deus, para quem necessita. Aquele que está no vício, nas drogas, na prostituição, Senhor, liberta. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Atende o clamor desse que te clama. É o que eu te peço agora e oro por cada um que está ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a bênção esteja sobre vocês e a sua família nesse tempo, e que a alegria e a paz volte ao teu coração. Lembre-se, aonde Jesus está, aonde Deus está, você está. Aonde você está, Deus está. E aí você leva a luz, alegria e paz em todos os lugares. Ore para que se manifeste a graça de Deus sobre vidas, porque o poder de Deus habita em você, tá bom? Deus é contigo, hoje, ontem e o será eternamente. Fica na paz. Deus abençoe.